Ó, quanto a isso, não, mãe Susana, tornou Túlio. A senhora Luísa B. foi para mim boa e carinhosa. O céu lhe pague o bem que me fez, que eu nunca me esquecerei de que poupou-me os mais acerbos desgostos da escravidão, mas quanto ao jovem cavaleiro, é bem diverso o meu sentir. Sim, bem diverso. Não troco cativeiro por cativeiro. Oh, não. Troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Veja, mãe Susana, se devo ter limites à minha gratidão, veja, se devo ou não acompanhá-lo, se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento. Tu, livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és livre? Iludi-la, respondeu ele, rindo-se-lhe de felicidade. E para quê? Mãe Susana, graças à generosa alma deste mancebo, sou livre hoje. Livre como um pássaro, como as águas, livre como éreis na vossa pátria. Essas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa. Soltou um gemido magoado, curvou a fronte para a terra e com ambas as mãos cobriu os olhos. Túlio olhou-a com interesse. Começava a compreender-lhe os pensamentos. Não se aflija, disse. Para que estas lágrimas? Ah, perdoe-me. Eu despertei-lhe uma ideia bem triste. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou. Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis. Meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila, no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país. E louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei, como a luz dos meus olhos. E como penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, essa filha tão extremamente amada, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Tudo, até a própria liberdade. Estava extenuada de aflição, a dor era-lhe viva e assoberbava-lhe o coração. Ah, pelo céu, exclamou o jovem negro enternecido. Sim, pelo céu, para que essas recordações, mãe Susana? Não matam, meu filho. Se matassem, há muito que morrera, pois vivem comigo todas as horas. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho, o inhame, o mendumbim eram em abundância nas nossas roças. Era um desses dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria para mim. Era gentilzinha, em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim. Deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braças de caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava. E logo, 2 homens apareceram e amarraram-me em cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava.
Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo de minha alma, só vós o pudestes avaliar. Meteram-me, a mim e a mais 300 companheiros, de infortúnio e de cativeiro, no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário. A vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados, como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca, vimos morrer ao lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias, não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. Esse livro é o primeiro romance abolicionista do Brasil, escrito e publicado no Brasil. Publicado em 1859 por Maria Firmina dos Reis, uma romancista maranhense, mulher negra, pobre, de origem humilde, que nasce em 1825, morre em 1917, atravessa o século vendo a escravidão, as lutas por abolição e a suposta e falsa abolição da escravatura. E narra pela primeira vez na literatura brasileira, entre homens brancos, em sua maioria universitários, da classe senhorial, ela é a primeira mulher a, corajosamente, sob pseudônimo uma maranhense, publicar um romance que vai fazer 2 movimentos abolicionistas, pelo menos. Primeiro, a inserção de personagens negros, Túlio e mãe Susana, uma velha escravizada, Túlio, um homem jovem que ganha sua liberdade, que torna-se liberto àquela altura. Nesses 2 movimentos, nesse capítulo 9 do romance, há um encontro dramático entre os dois. O encontro entre Túlio, esse jovem negro escravizado, que está recebendo a sua liberdade das mãos de um senhor branco, e mãe Susana, que o questiona: tu és livre? E aquilo faz com que ela volte para o continente africano, a sua nação e a memória de liberdade que teve e perdeu. Nesse movimento, Maria Firmina dos Reis é a primeira escritora brasileira a narrar e descrever o porão de um navio negreiro e a denunciar as atrocidades e violências que africanos e africanas sequestradas de suas terras sofreram na travessia, aqueles que conseguiram sobreviver. Porque nós sabemos que milhões deles também se jogaram ao mar ou morreram pela falta de comida, pela falta de condições sanitárias, pela falta de água, pelos maus tratos. Não é? A gente vê aí a cena de um maltrato, que é esse jogar a água pelando nos corpos. Não é? Então, a Maria Firmina, ela está fazendo 2 movimentos. Um deles, e é aqui que nós começamos com a nossa ideia de abolicionismo, a partir da genealogia dessa precursora, né, da fala literária, da escrita literária,
de nossa ancestral Maria Firmina dos Reis. É aí que nós encontramos, no Brasil, a gênese, não a origem única e exclusiva, mas a gênese de um pensamento afrocentrado, negro, de mulher, né? De uma mulher que vinha de uma classe trabalhadora, pois era pobre professora, no sentido de pensar o seu tempo, o século XIX e a escravidão. Maria Firmina dos Reis faz 2 movimentos. Um deles é narrar a perda da liberdade, a perda violenta da liberdade de uma mulher negra, de uma mulher africana. E o outro movimento é anunciar a liberdade de um jovem negro que tornava-se liberto, recém-liberto, na mesma cena dramática. Então, são esses 2 gestos para nós, não é? Que compõem a célula básica, discursiva, performática, política, epistemológica dos nossos movimentos abolicionistas. Denunciar as atrocidades pelas quais passamos e continuamos passando, e aqui o nosso pensamento vai entender o superencarceramento contemporâneo como uma continuidade dessa realidade de escravidão, vai compreender o porão do navio negreiro como um lugar de confinamento de corpo, de suplício de corpo, de horror a que os corpos negros foram submetidos e continuam sendo submetidos na nossa contemporaneidade de diversas formas. A cela da cadeia replica os porões de navio negreiro. Então, nós entendemos que um gesto fundamental desse movimento abolicionista é a denúncia, e o outro gesto fundamental é a visualização das possibilidades de liberdade. Então, no romance, Maria Firmina vai construir um personagem que se torna livre, que é um homem negro, que é Túlio, e ela está elaborando e articulando esses 2 gestos, a denúncia e a construção das saídas. Então, é nesse sentido que nós, Corpos Indóceis e Mentes Livres, um coletivo de mulheres negras que trabalha em Salvador, no Conjunto Penal Feminino, há 11 anos, entendemos o abolicionismo penal brasileiro, que não é só penal, não é só do sistema de justiça criminal. Ele é um abolicionismo que passa pelo entendimento da articulação de diversas estruturas e diversas instituições sociais que são transnacionais e que são transhistóricas, atravessam o tempo, desde o sequestro de africanas e africanos com o processo escravocrata, até as suas reatualizações no Brasil colônia, no Brasil imperial, no Brasil moderno, com as atualizações e construções do sistema de justiça criminal, mas não somente, não é? Com os sistemas econômicos, corporativos, que exploram mão de obra barata negra a partir também do processo de encarceramento, não é? Também com sistemas epistemicidas, ideológicos, que encontram-se nos sistemas de escolarização, né? Dentro das escolas e nas academias, com sistemas políticos, como o atual governo que nós estamos vivendo, ou o bem chamado desgoverno, não é, que cumpre sua missão todos os dias de matar, até esse momento, mais de 400 mil brasileiros, a maior parte dos quais negros, e continua revertendo uma situação de notificação, que foi uma conquista de movimento negro, de movimento social, e que subnotifica mortes, e que subnotifica, inclusive, as contaminações e as mortes no sistema prisional. Então, é importante, e nesse sentido da denúncia e da construção das perspectivas de liberdade, que nós tragamos aqui nesse início, né, as últimas informações sobre Covid nas prisões, né? Então, nós temos aí uma matéria que eu trago aqui para vocês agora, do G1, publicada no dia 17 de maio, no último dia 17 de maio, que nos dá dados sobre o sistema prisional e as mortes. Então, a notícia do G1, 17 de maio de 2021, sistema prisional registra quase 450 óbitos por Covid-19, número de servidores mortos é maior do que o de presos. São 237 funcionários mortos pela doença, ante 200 detentos vítimas do novo coronavírus. O dado impressiona. O presidente da Federação Nacional reclama de descaso com profissionais, condições dentro dos presídios favorecem a disseminação da Covid-19. Bom, nós sabemos que a gente tem um número de pessoas presas no Brasil, em torno de 700 mil pessoas, esse número oscila, em torno de 40 mil mulheres, esse número oscila, e nós temos mais de 60% dessa população negra, inclusive mulheres. Essa população ela tem um perfil de pessoas negras,
habitantes de periferia são jovens, as mulheres são mães, baixa escolaridade, não é? Então, nós sabemos o perfil dessa população. E esse processo de subnotificação, ele só corrobora o extermínio e o genocídio da população negra em curso no Brasil, não é? E aprofundado, obviamente, neste desgoverno que aí está. Essa é a nossa introdução para a abertura dos diálogos abolicionistas, que é a atividade dos corpos indóceis no ano de 2021, em que nós pretendemos articular os nossos trabalhos com leitura, não é, de literatura dentro do Conjunto Penal Feminino de Salvador, no Complexo da Mata Escura, para a remissão de pena, e a construção coletiva desse pensamento abolicionista. Nós não fazemos isso inventando a roda. Nós gostaríamos, né, diante de chamar a nossa convidada para a abertura de hoje, de homenagear, né, nessa gênese, nessa homenagem genealógica para Maria Firmina dos Reis, dizer que esse movimento abolicionista ele se faz de muitas mãos, de muitas canetas, de muitas experiências de vida, de muitas trajetórias, né? Então, é um movimento em que é fundamental a participação das frentes estaduais pelo desencarceramento, né? Uma agenda nacional de desencarceramento que articula frentes de familiares, pessoas que, como nós sabemos, né, estão presas junto com seus familiares, né, principalmente mulheres negras, tem um alto contingente de mulheres negras, não é? Agora, sem informação, sem saber se seu familiar está contaminado ou não, se está bem ou não, se está recebendo assistência de saúde ou não, e uma série de outras desinformações. Então, a gente homenageia as frentes estaduais pelo desencarceramento, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, iniciativas como a da Organização Reaja, que já há 16 anos vem trabalhando contra o genocídio do povo negro na Bahia, não é? E que oferece um modelo de trabalho para nós também em relação ao confronto, né, contra o superencarceramento. Nós também temos que homenagear a RENFA, a Rede de Feministas, não é, nacional, antiproibicionistas, porque a questão da guerra às drogas é uma questão fundamental. E aí a gente associa, obviamente, a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Então, nós homenageamos essas iniciativas, e não só essas, como outras, que se articulam pessoas, organizam atividades, organizam tarefas, organizam movimentos no sentido de, em primeiro plano, denunciar e tornar públicas as atrocidades genocidas do Estado brasileiro contra nós, desse Estado que é capitalista, que é sexista, mas que é, acima de tudo, racista, não é? E, ao mesmo tempo, essas organizações constroem tarefas, não é? Possibilidades de encontrar saídas ou minorar as dores dessa população sob violência carcerária, que está na mira do Estado. Para me encaminhar, para convidar Carla Cotirene para estar conosco agora, fazendo essa reflexão importante, eu gostaria de contextualizar. É muito difícil que as pessoas que estejam assistindo não conheçam Carla Cotirene, sua trajetória, sua intervenção política importante nesse debate. Mas, né, antes de chamá-la, eu gostaria de dizer que há muitas mulheres negras no Brasil, contemporaneamente, escrevendo, organizando ações, não é? Trabalhando no contrafluxo da morte, no contrafluxo do encarceramento, como forma de morte histórica contra nossos corpos. Então, eu gostaria de citar alguns nomes. Nós temos aí mulheres que escreveram teses, dissertações, livros e que articulam atividades, ações a partir das suas intelectualidades, das suas capacidades de cartografar e de diagnosticar e denunciar a situação. Então, nós temos Deise Benedito, Dina Alves, Vilma Reis, Ana Flauzina, Tula Pires e Felipe Freitas, com o importante, inclusive, Felipe Freitas, gráfico do Infovírus, que é um mapeamento que vai confrontar e desafiar a desinformação do DEPEN, a desinformação estratégica, Angela Davis, Michelle Alexander, Marielle Franco, e a gente faz uma homenagem a Marielle, não é? Mostrando aqui o texto de mestrado de Marielle, o PP, a redução da favela 3 letras, em que ela fala da militarização das favelas, e isso tem um impacto absoluto em relação ao encarceramento, né? Andréia Beatriz, que também publica um livro sobre a sua experiência dentro do cárcere feminino, do cárcere masculino, entre grades. Juliana Borges, que publica um recente livro sobre encarceramento em massa.
preciso me citar Denise Carrascosa, que tem uma tese de doutorado que fala sobre literatura e prisão no Brasil, pós-massacre do Carandiru, que é uma tese que foi escrita entre 2005 e 2008, publicada em 2015. E para essa roda de mulheres que estão fazendo esse esforço que nós nomeamos e gostamos de pensar que é abolicionista, nós vamos chamar Carla Cotirene, que tem um trabalho fundamental. Vocês devem conhecer o livro Interseccionalidade, que é um livro que se torna currículo para nós, né? Em vários dos nossos espaços, nas nossas rodas de debates, mas também nas escolas e nas universidades, axé que se torne currículo, para que a gente entenda esse trabalho sensível, metodológico e teórico que precisa compreender a posição de mulheres negras, periféricas, no debate, na luta, né? Contra todas as atrocidades e opressões. Mas Carla também tem esse trabalho extraordinário, importante, que é uma dissertação de mestrado finalizada, defendida em 2012 e que só vinha a ser publicada agora, em 2020. Chama-se Opaí Prezada. Subtítulo: Racismo e Sexismo Institucionais tomando bonde nas penitenciárias femininas. É um trabalho de campo que ela realiza no Complexo Penal da Mata Escura, no Complexo Penal Feminino, e Carla faz, para quem não conhece, ainda não teve a oportunidade de ler, ela faz um trabalho sistemático e orgânico de análise, de pensamento crítico e de denúncia, não é, do encarceramento no Brasil contemporâneo, e especificamente como esse encarceramento atua perversamente, violentamente contra o corpo das nossas irmãs negras. Então, eu reputo, tendo um trabalho de 11 anos no Complexo Penal Feminino, coordenando os corpos indóceis e mentes livres, tendo construído uma biblioteca para remissão de pena em 2013, eu leio esse trabalho com um olhar de dentro. E digo que é um trabalho fundamental para quem não conhece a realidade carcerária, para se engajar e se empenhar e compreender a luta antiprisional, a luta abolicionista, que, repito, não diz respeito apenas à suspensão ilusória ou romântica, ou à tentativa, ou à proposta utópica de suspender o sistema de justiça criminal e seu aparato, né? É uma proposta, né, como nós estamos dizendo e pontuando desde o início, de denúncia, de conscientização social e política, de que a prisão ela é constitutiva da violência antinegra nesse país, ainda escravista, e, por outro lado, de irmos articulando historicamente, intergeracionalmente, os combates e as possibilidades de visualizarmos outras políticas para o convívio social, que não sejam de punitivismo, de castigo, de suplício e de aprisionamento. Então, é nesse sentido que eu gostaria de apresentar Carla Cotirene, chamá-la para a tela. Carla Cotirene é bacharel em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, atua como assistente social na Secretaria Municipal de Saúde, atendendo vítimas de violência doméstica e demandas de urgência e emergência. Ela é mestra e doutoranda em estudos sobre mulheres, gênero e feminismos pela Universidade Federal da Bahia, concentrando pesquisas sobre encarceramento feminino, racismo e sexismo institucionais e audiências de custódia. Autora do livro O que é Interseccionalidade, volume 5º da coleção Feminismos Plurais. Autora do livro Opaí Prezada, Racismo e Sexismo Institucionais, tomando bonde nas penitenciárias femininas, pela editora Jandaíra. Então, eu chamo agora minha irmã, com quem eu tenho uma alegria de dialogar dentro da Universidade Federal da Bahia, não é? Nesses processos de orientação para a conclusão da sua tese de doutorado, fundamental para nós. Por favor, Carla Cotirene, você tem a palavra. Gente, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento extremamente importante, né? Sobretudo, Denise, como você mesma disse, há uma perseguição antinegra, né, a todas as formas de organização negra, né, feminista, sobretudo quando é encabeçada por mulheres. E os corpos indóceis já diz, né, para que veio, né? Veio para fazer essa denúncia do adestramento que somos submetidas e submetidos, fazer denúncia, né, da continuidade que é a prisionerização como uma forma de manter a administração colonial aqui
supostamente teríamos sido libertas e libertos, né, a partir de 13 de maio de 1888, mas que ainda hoje, né, tem as suas engrenagens de colonialismo. Então, eu agradeço imensamente por compor esse momento, agradeço imensamente a sua família ancestral, porque você é a minha orientadora, e eu acredito que a dificuldade de nós, estudantes, né, de ensino fundamental, médio, graduação, mestrado ou doutorado que seja, é permanecer numa instituição cujo docente não tem a cabeça conectada aos nossos propósitos. E você, ao me fazer esse convite, você mostra, né, que você não foi vencida pela modernidade acadêmica, que é competitiva, que aniquila os nossos corpos e apaga a nossa intelectualidade. Quando você me convida para estar contigo, você diz que confia, né, no meu ori, e eu confio na sua orientação, isso é importante dizer. Então, sobre encarceramento, né, para nós, né, hoje, sexta-feira, a filosofia de terreiros, as epistemologias afrocêntricas constitui um paradigma extremamente importante para pensar a ancestralidade como categoria analítica, né? Hoje, sexta-feira, consagramos a Oxalá, né? A primeira referência de liberdade, né? Porque Oxalá, ele também foi vítima, Denise, de tudo que você demonstrou, quer seja, né, lendo Úrsula, né, o primeiro conto abolicionista, quer dizendo também sobre essas engrenagens do sistema prisional, porque Oxalá, ele também foi preso e ele também foi lido como alguém cuja aparência não merecia estar em liberdade. E aí a gente pensa, né, que a forma como o direito e a medicina controlam os nossos corpos atualmente é através desse olhar estereotipado, bastante denunciado por Zaffaroni, Alessandro Barata, Vera Malaguti, Nilo Batista. Você mesma, né, vai mostrar como o delito é construído e serve como uma forma de perseguir aquelas populações, né, racialmente definidas como outro a partir da colonialidade moderna, que não deve interagir como força de trabalho, como intelectualidade que merece, né, ter seus escritos e suas oralidades reconhecidas como tais. Então, o que é que acontece? Oxalá, ele merece ser lembrado nas nossas epistemologias ancestrais, porque Oxalá, ele foi vítima da injustiça, né? E a justiça, para nós, significa carregar quem está sujo, quem está discriminado, quem está humilhado, quem está aprisionado nas costas. Eu acho muito bonito quando no Xirê, né, quando Airá está na presença de Oxalá, ele se torna mais forte porque ele coloca essa pessoa que foi submetida à prisão nas costas. E é assim que a nossa justiça deveria ser. Carregar aqueles que foram sacrificados na sua liberdade e que precisa desse símbolo de liberdade que é a pomba, né? A pomba de Oxalá. Então, se a gente quer buscar recursos de liberdade, a gente precisa visitar a nossa filosofia banto, né? A nossa filosofia iorubá, a nossa filosofia de terreiro, porque em qualquer escopo discursivo que estejamos, a gente vai perceber que não é possível realizar nossa humanidade na ausência da liberdade. Então, eu concordo, né, com Angela Davis, as prisões, elas são as maneiras pelas quais as administrações coloniais, né, representadas pelas branquitudes, elas permanecem a perseguição, vendendo os nossos corpos, né, para as indústrias que estão instaladas nos complexos industriais, fazendo com que, da mesma forma que as nossas antepassadas viram seus filhos serem arrancados, né, como mercadorias para fortalecer uma economia branca, patriarcal, ocidental. Assim também acontece quando a alta letalidade, né, que captura adolescentes que já vinham sendo perseguidos pelos sistemas socioeducativos, quer seja em liberdade assistida até chegar à privação de liberdade, quer seja a partir do momento que pessoas pretas, né, quando a gente vai descrever intergrupo pretos e pardos, a gente percebe que
e eu estou falando da minha contribuição de tese, né, na audiência de custódia, que essa é a porta de entrada, né, do desencarceramento, a gente reconhecer, como o Estado fez a partir de 2015, reconhecer que as prisões, elas são arbitrárias, né? Se você precisa de uma audiência de custódia, é porque você reconhece, primeiro, que os policiais eles são corruptos, que há um discurso oficial de guerras às drogas que tem servido para que meninos pretos sejam capturados, sejam negociados, né, como uma mão de obra que é inutilizada em determinado território, mas pode servir para dar continuidade a todas as manobras, né, de tráfico dentro do sistema prisional. A gente vai perceber também que a tortura, né, os maus tratos, né, toda essa configuração de desumanização que começa na escravização e permanece ainda hoje, né, sendo denunciada a partir da década de 60, com o Pacto de São José da Costa Rica, ela só tem efeito se a gente, né, que se coloca como antirracista, como feminista negra, olha, se debruça para dentro das prisões. Olha que a nossa filosofia Banto, né, ela diz que eu sou exatamente porque você é. Não existe crime para nós que seja individualizado. No entanto, por mais que desejemos, né, lutar contra o racismo, dificilmente a gente consegue, né, colocar dentro da nossa estrutura, né, psíquica, analítica, né, algum tipo de esforço teórico, metodológico que seja para acompanhar a condição das irmãs que estão encarceradas. Então, eu acredito que seja importante, primeiro, essa dimensão da ancestralidade ser alavancada como uma estrutura que faz com que a gente, nesse momento, esteja defendendo a abolição das prisões. Nos meus livros, né, eu demonstro que, ao contrário de pessoas ricas, abastardas, né, nós não temos condição de negociar com a polícia, né, a nossa impunidade, né? Ao contrário, né, de pessoas brancas que conseguem remir a pena, trabalhando em serviços administrativos, nós, pessoas negras, frequentemente somos colocadas em postos que não têm o mesmo efeito, de acordo com a lei de execução penal de 1984, né, de remir a pena. Então, esse trabalho, né, de remissão da pena a partir da leitura é um trabalho abolicionista, porque também liberta as letras que foram aprisionadas a partir do momento da colonização, né? Se a gente for visitar o discurso de Sojourner Truth em 1851, Eu Não Sou a Mulher, ela está nos dando a oportunidade, um pouco antes de Maria Firmina de Jesus fazer em 1859, de valorizar a oralidade, que na modernidade ela acaba sendo inferiorizada em relação à escrita, né? Tanto é verdade que, por mais que o flagranteado ele tenha como recurso a sua inocência, o auto policial registrado acaba tendo mais validade, né, diante de todo o escopo, né, do processo penal do que a nossa voz, né, do que o nosso ponto de vista. E o discurso de Sojourner Truth, ela vai exatamente em direção ao abolicionismo, porque ela está dizendo que a escravização negra, né, e a subordinação a que é imposta às mulheres, e às mulheres negras também, é um sistema que foi pensado pelo colonialismo e que sobrevive por conta da articulação do capitalismo, do patriarcado e do racismo. Essa inseparabilidade de estruturas faz com que pessoas negras sejam mortas, pessoas negras parem dentro das prisões, pessoas negras possam regular o capitalismo a partir da força de trabalho que não foi abarcada nessas relações produtivas, mas, no entanto, vão servir para que a prisão continue sendo sustentada. É por isso que não dá para dialogar com Angela Davis, Denise, e, junto a ela, dialogar com a proponente conceitual da interseccionalidade, que é Kimberlé Crenshaw, que é já no âmbito do direito em 1989, né? Kimberlé Crenshaw, ela acredita
que as leis, elas podem ser consertadas. Então, se as leis, elas podem ser consertadas, significa que reconhecemos que o racismo sistêmico, né, estrutura toda a engrenagem do direito e, no entanto, é possível dar capacitação para policiais, capacitação para juízes, capacitação para toda a engrenagem do sistema. Angela Davis, ela pensa exatamente ao contrário. Porque você confiar que a prisão pode, em algum momento, funcionar de forma adequada, é você confiar que o racismo pode ser bom em algum momento para a comunidade negra. A prisão, ela é a expressão máxima do racismo, porque ela é a miniatura de tudo que foi evidente, né, no momento que foi instituída a escravização, e a partir do momento que nós começamos as fugas, né, que aí é traduzida na virar cadeia, né? Nas transferências compulsórias, que a gente pode servir de metáfora dessas quilombagens que os nossos antepassados conseguiram resistir. Então, para mim, né, pensar o abolicionismo significa pensar que os nossos antepassados ainda gemem, né, as chicotadas dos castigos que acontecem nas celas. Pensar que aqui, desde 2006, a gente luta, né, para que as mulheres não sofram violência doméstica, mas a gente esquece que a cela é um ambiente doméstico e ali também é reproduzida, né, a violência de gênero, o estupro, né? A gente reconhecer que por mais que a gente diga, né, que é direito sexual e reprodutivo, a gente ter direito a interromper uma gravidez, muitas mulheres privadas de liberdade queriam manter a gravidez e, no entanto, seus filhos foram jogados no boi. Então, não é possível a gente realizar a humanidade de pessoas negras e, ao mesmo tempo, defender a manutenção das prisões, porque as prisões, ela representa tudo que os nossos antepassados não gostariam de ter vivido, né? Que é a perda de seus filhos de forma compulsória, o aputamento, né, da sua própria representação de si, o apagamento, né, o epistemicídio da autoridade discursiva, né, porque a partir do momento que estamos privadas e privados de liberdade, toda a nossa autoria, né, que é o catetal, é vigiado, né, é observado pelo Estado. Então, mais uma vez, a nossa escrita é anulada, ela é fraturada e a gente não pode dar continuidade à nossa literatura na presença também de nossos inimigos, né, literários. Então, inicialmente, é isso que eu posso falar sobre abolicionismo, pensando que... Você está aí ainda? Pensando, né, que não dá para realizar a nossa humanidade na presença de um sistema que é obsoleto, né, que apagou a nossa resistência oral, a nossa resistência escrita, né, que está denunciado também, né, a sua inaptidão a partir do momento que a gente visita qualquer sistema filosófico, né, Ogum mesmo, para o povo Yorubá, ele diz, se eu for matar o ladrão, eu vou matar o proprietário da coisa roubada, nunca é individual. E o modelo de prisão que é em curso tende a individualizar exatamente para a gente ficar à vontade com essas pessoas que foram extintas, né, do convívio social. Então, não é possível a gente querer esse resgate filosófico, cosmológico, né, com os nossos antepassados, sem garantir que esses homens, essas mulheres que estão privados e privadas de liberdade, possam ter a presença, né, perto de nós, perto da nossa genialidade, porque ali também há genialidade, só que está confinada, né, ao sistema. Carla, nós agradecemos por essa fala inicial, que é riquíssima e que apresenta, na minha percepção, quando você fala, a estrutura, a estética do seu pensamento, a dinâmica, ela expira lá. Hoje. Tento aí na sua fala, e ela vai para muitos lugares, e ela faz retornos, faz rodopios, mas ela não perde o olho do furacão, né? Sim, sim. Então, ela está girando ali nesse lugar que nos faz acessar uma série de questões. Eu queria retomar com você aqui, Carla, esses diálogos, né, sobre as conexões entre encarceramento
e outras dimensões da sociedade que fortalecem, reinstitucionalizam, reatualizam o processo prisional nas vidas das comunidades negras periféricas. O que eu estou tentando dizer, e eu sei que você compreende muito bem, porque a sua pesquisa, inclusive, trata disso, é como o cárcere está na vida da comunidade negra ao longo da história, mesmo sem que a instituição prisão exista. Mesmo não tendo sido presa, mesmo não tendo um parente dentro da minha casa que esteja preso, a prisão, ela está o tempo inteiro cercando as vidas da comunidade negra periférica. Ela está o tempo inteiro presente nas vidas das mulheres, porque a prisão não é só o prédio do sistema da administração penitenciária. Eu queria entrar um pouco nesse debate, né? Para que as pessoas entendam, quando a gente se alia a essa perspectiva abolicionista, a gente não está falando de que as prisões vão sumir de uma hora para outra, e a gente não está debatendo ou denunciando apenas a existência da instituição prisional por si. O que a gente está debatendo é a existência de um modo de vida violento, cotidiano, diuturno, na vida das comunidades negras pobres, que é essa ameaça, é esse medo, é estar com essa espada sobre a cabeça o tempo todo, sobre a cabeça o tempo inteiro, né? São essas recomendações todas que são dadas a filhos e filhas ao sair. Então, tem um afeto político fundamental que rege a vivência da população negra na diáspora, que é o medo. Então, tem uma política afetiva aí gerenciando os corpos, vigiando os corpos, controlando o deslocamento dos corpos, mas não só no espaço, no tempo também. Projetos de vida são abortados ou nem são imaginados, né? Possibilidades de imaginar a sua trajetória de vida, né? A gente vê isso com estudantes cotistas nas universidades quando eles entram. É difícil, às vezes, para esse estudante, para essa estudante, não se auto-boicotar. Tem um aprisionamento aí trabalhando nas trajetórias da população negra, que obviamente é uma herança desse legado maldito da escravidão. Mas eu queria só trazer mais algumas questões, porque seu pensamento é bem complexo e tangenciou em várias questões. Então, uma questão que eu quero pôr na mesa aqui para a gente debater é essa prisionização fora da prisão. Ela está dentro da prisão para a comunidade negra pobre, mas ela também está fora da prisão. Em várias outras instâncias, em todas as instâncias. O medo de ser preso é uma constante na vida da população negra pobre. Mas ao lado disso, e não só ao lado, articuladamente com isso, nós temos uma política de Estado no Brasil, que a gente vem nomeando de várias formas. O termo atual que circula mais é o da necropolítica, mas essa necropolítica, a gente pode nomeá-la assim, a partir do Attila Mbembe, ela se materializa, né? No sistema de justiça brasileiro, através, por exemplo, da Lei de Drogas, em 2006. E o que essa Lei de Drogas compõe com a assim chamada guerra às drogas. Né? Então, a gente discute essa guerra às drogas da nossa perspectiva abolicionista, entendendo que não é uma guerra a alguma coisa, até porque os dados nos mostram que as pessoas que são presas, elas não são presas por conta de quantidade do que elas estão carregando, elas carregam poucos gramas. Mais de 60% das prisões de mulheres hoje é pelo assim chamada associação ao tráfico de drogas. E elas estão carregando ali, às vezes, 6 gramas de maconha. Né? Então, 10 gramas de uma pedra de crack, enfim. Então, assim, nós sabemos que não é a prisão que seria a solução para as drogas. Isso é mais um aspecto na mesa para a gente discutir. Uma outra questão são as corporações que lucram com as prisões. No Brasil, por mais que o nosso sistema prisional ainda seja majoritariamente público, há todo um anúncio de privatização. E ainda antes desse processo de privatização, em todas as áreas, né, da coisa pública no Brasil, inclusive no sistema prisional, seria lucrativíssimo, com essa terceira população carcerária que a gente tem. A gente tem uma privatização interna já do sistema nos serviços de alimentação, de fardamento, enfim, de materiais de higiene, que são vendidos por corporações privadas ao nosso sistema prisional. Então, eu queria dialogar um pouco sobre essas 3 questões assim, que nós colocamos aí na mesa, não é? Que o debate sobre prisão não é um debate simples. E quando se fala de abolicionismo, não se está falando de fechar
os prédios de prisão. E a gente está falando de um sistema articulado histórico que envolve legislação, sistema de justiça criminal, o próprio sistema judiciário e Ministério Público e Defensoria Pública, não é? E o sistema dos juízes, né, de quem decide as sentenças. Sim, a gente está falando da dimensão econômica de exploração desses corpos de mão de obra barata, e a gente está falando de um Estado que é miliciano, de um Estado que se associa com o tráfico de drogas através das milícias. Né? Então, a gente está falando de um problema muito complexo, sistêmico e que violenta, né, no fim da linha, sempre a população negra pobre, reatualizando historicamente as formas de vigilância e controle e genocídio, né? Nós sabemos. Então, queria colocar essas questões na mesa para te ouvir um pouco sobre elas, né? Não são questões para responder, mas são questões sobre as quais eu sei que você vem pensando, vem refletindo, vem se expressando publicamente nas suas redes sociais também. Perfeito, Denise. Olha, eu confesso para você que quando eu penso na temática, eu penso realmente fazendo a conexão radical com as filosofias de nossos antepassados em relação à forma de lidar com o comportamento, né? A gente fala muito em apelê, né? Então, bom comportamento é aquele que repercute de forma a produzir a paz. Então, se hoje, né, tivéssemos um sistema filosófico de relação a crime e punição fora da modernidade, teríamos outras maneiras, né, de corrigir os comportamentos sociais sem necessariamente aprisionar as pessoas. Por isso que eu fiz essa fala introdutória, porque eu acredito que é possível a gente abolir essa estrutura, né, pensando que antes de 1492, né, com a invasão das Américas e depois no século XIX com o neocolonialismo que dividiu o continente africano, seria possível a gente estruturar outras maneiras de comportamento, outras formas, né, de eu pensar de que forma o bem e o mal dialoga na nossa socialização, diferente da criminologia positivista, que vai falar da legitimidade de um Deus que é Estado, né? E é um Estado que sabe quais são as populações que são perigosas e quais populações que merecem toda a proteção social. Um Estado que vai, a partir da sua criminologia, cujo respaldo é positivista, vai dizer qual a noção, né, de dano promovido socialmente. Você citou Bolsonaro, né? Quer dizer, um rapaz rouba um celular porque ele é dependente de substância, não foi tratado em saúde pública, foi tratado em segurança pública. No entanto, né, a sociedade entende que, ao roubar um celular, ele cometeu um dano ao conjunto da sociedade, quando não é verdade, ele roubou o meu celular, foi um dano individual. Enquanto presidente da República, a partir da sua administração pública, ele está lesando toda a sociedade, e a lei não interpreta dessa maneira, né, de que o crime que essas governanças, né, hegemônicas, modernas, produzem, são muito mais dolorosos na noção do que a gente entende de bem e de mal, de bode comportamento, né, de caráter, do que a gente consegue estruturar aqui, né, na experiência moderna. Isso tem a ver com a forma de questionar a prevenção do crime, né? Se aprisiona as pessoas porque entende-se que, a partir do momento que alguém passou pela cadeia, ela foi servida de um comportamento educativo de futura ressocialização. Não se tira ninguém da sociedade, né, para devolvê-la melhor, sendo que a gente conhece toda a estrutura de tortura que está ali, porque ela é uma permanência do colonialismo escravocrata, né? Estamos na colonialidade e, logicamente, nada do que está colocado aqui vai conseguir dar conta, né, de nossos anseios em relação a condutas morais, a condutas éticas. Então, quando eu realmente coloquei apostando nas minhas leituras, né, de Foucault, apostando na minha leitura sobre filosofia banto, né, de Plácides, apostando na literatura, né, sobre os odus. Então, eu realmente acredito, né, no nosso comportamento mediado pela noção de sagrado, né? Eu não posso usar a minha palavra, né, para agredir a sua existência, porque isto é um crime, né? Eu estou diminuindo a sua força vital através da palavra. Só que a modernidade, ela faz exatamente isso,
né, ela tira a autoridade da nossa palavra. Você chega diante, né, de uma audiência de custódia e você está ali representada, né, por um advogado, um defensor público que vai representar a autoridade da sua versão dos fatos, né? Quando não, a pessoa que foi flagranteada, né, ela sequer tem domínio de todos os conjuntos, né, linguísticos, né, daquelas jurisprudências que podem, inclusive, servir contra ela para que o capitalismo possa manter a relação, né, entre pessoa, né, que vai ter ou não a sua prisão relaxada, ou flagrante convertido em prisão, ou manter o vínculo, né, entre advogado, que pode ser, inclusive, de classe trabalhadora, e a pessoa, né, que já sabe daquele território totalmente perseguido e refém, né, de mais violência, mais captura, né, para as audiências de custódia e, por consequência, para toda uma rede, né, de advogados que vão defender ou não aquelas prisões, né, e aquelas liberdades. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Eu penso a abolição das prisões, porque eu digo, gente, olha como essa engrenagem funciona contra nós, né? Ela gera pauperização, porque eu estou trabalhando, né, as audiências de custódia, eu vejo como as mulheres, né, ficam ali na porta, né, sendo capturadas por advogados que apostam que o serviço público não presta e que vai ser muito melhor pagar alguém para defender seu filho, seu companheiro, do que um defensor público. E o relatório das audiências de custódia, né, de 2016 a 2019 mostra que os relaxamentos de prisão e a liberdade provisória acontece com muito mais frequência com o defensor público do que o advogado constituído. Mas também há esse discurso da gente dizer que o que é público e que está a serviço, né, da população negra, no sentido de manter a sua liberdade, não serve. E aí somos pauperizadas. Em suma, mulheres negras somos pauperizadas também por conta disso. Você falou dessa negociação, né, de afeto entre Ministério Público, defensor público e juiz. Eu concordo que ali existe uma cena colonial, ali existe uma política de afeto, né? Se a gente for relembrar dos nossos antepassados, muitas rebeliões só foram possíveis graças à infantilização do escravizado, que estava diante de dois senhores que estavam ali dizendo de que forma seria vendida uma escravizada, que dia iria estuprar uma mucama, e, no entanto, essas falas foram transformadas em formas de resistência. Da mesma forma que ali, né, na audiência de custódia, a gente percebe, por mais que tenha o promotor público, tem um defensor público cumprindo um papel, né, de assistir o flagranteado, e tem um juiz, ainda assim, são atores brancos que, em algum momento, como a gente conversou certa vez, né, vão dizer, como é que está a saúde do seu cachorro? Poxa, minha esposa gastou 5 mil dessa vez, né, porque o cachorro ficou doente, né, e aí eu preciso agora pagar 5 mil. Então, essa prisão que a gente está falando não é só uma prisão orgânica, né, da estrutura, mas é uma prisão psíquica. Da mesma forma que o branco está preso na sua própria identidade branca, né, e está ali encenando, né, a modernidade, os direitos que a nossa população precisa, em algum momento se desfaz, né, esses personagens, e todos se comportam como brancos, né, que, a depender da academia ou restaurante que um ou outro frequente, você vai perceber que, para aumentar a trajetória de determinado advogado em relaxar as prisões, um juiz possivelmente sempre vai dar relaxamento de prisão para aquele advogado que frequenta o seu mesmo espaço geográfico, o mesmo espaço literário, o seu mesmo lugar de classe. E as pessoas negras também vão acabar criando uma prisioneirização psíquica em relação ao seu território, né? O advogado negro, quando termina, né, a sua defesa, ele já deixa o seu cartão para outros agentes, né, de segurança, de outros agentes da cena, porque ele sabe que há uma perseguição ali e que ele também pode negociar a partir do lugar dele de raça, né, como isso vai acontecer. Então, estamos presos também ao nosso lugar de negritude, né, ao lugar de negritude que nos coloca no espaço e nos coloca diante de uma cena onde a nossa palavra
por mais que seja gravada, por mais que seja autorizada, ela não tem a relevância que não seja dentro do rito do próximo, tortura. Você sofreu, gente, caiu a internet? Você está aqui dentro das 24 horas, né, que preside para que aconteça o rito formal da audiência de custódia. É isso que eu percebo, né, dos ingredientes do racismo. É tudo articulado, é o racismo, é o capitalismo, é a negociação de papéis, é o cinismo, é a colonialidade, né, da brancura que está representada ali como um Deus, né, que vai decidir se você está certo ou se você está errado. E isso foge muito do que as nossas filosofias acreditam, porque o bem e o mal ele é interpretado a partir de Deus, né? De Olorum que vai interpretar para nós o que é errado e o que é certo dentro de uma dinâmica de uma sociedade específica. Mas aqui estamos tão traumatizados que as condutas que levamos, né, a cabo são condutas que têm a ver com o nosso esquecimento, a nossa perda, né, de equipamento em relação a como deveríamos nos comportar do ponto de vista ético. Isso só acontece graças à colonização e à maneira como qual vivemos o tempo todo sendo vigiado, o tempo todo a mãe dizendo não saia sem camisa, não saia sem documento, não frequente aquele outro território, né? Na nossa experiência não existe apropriação de um território. Aliás, não precisa nem que corpos visíveis estejam naquele território para o território estar ocupado, mas para o colonizador e a experiência que traz para a gente, que produz o crime, é exatamente por isso, porque você fez alguma ocupação indevida, porque você se apropriou de algo que não era seu, e para nós não funciona assim, porque tudo está distribuído coletivamente. Foucault até vai lembrar sobre isso, né? Se você fez um mal para mim, na verdade você fez um mal para toda a comunidade que está comigo, né? E por consequência, né, toda a comunidade que está comigo também está em oposição, do ponto de vista ético, a tudo que vem atrás de você, porque também não foi uma necessidade comunitária nossa de punir individualmente, mas sim os contextos, né, geográficos, territoriais e comunitários que ajudaram a produzir esse lugar, quer seja não observando, quer seja não acolhendo, né, as pessoas que estavam desvirtuando em termos de comportamento e de caráter, de uma conduta que seria saudável e em paz para todos nós para todas nós. Carla, Oi. Muito obrigada por essa resposta que vai para muitos lugares, mas que não perde, como eu vou dizendo, o fundamento epistemológico afrocentrado, né? Essa forma de olhar, inclusive a partir da sua experiência, do seu corpo, da sua subjetividade de mulher negra de Salvador. Eu vou trazer a conversa agora, antes de migrar, dar uma olhada lá no chat para ver o que é que as pessoas que estão prestigiando esse diálogo nesse momento estão perguntando. Mas antes eu queria fechar um pouco esse bloco, trazendo essa conversa para um lugar mais íntimo. Ai, meu Deus. Nós somos duas mulheres negras que frequentaram aquele espaço ali do conjunto do complexo penal da Mata Escura, o complexo penal feminino. Você, durante o tempo da sua pesquisa, eu venho trabalhando ali semanalmente há 11 anos. E nós nos defrontamos com irmãs, com mulheres negras, que sofrem violências corporais, suplícios, torturas desse sistema, desde o aprisionamento, desde o antes de entrar na cadeia, até o durante, até o depois. Eu queria trazer um pouco a discussão para esse âmbito de quem trabalha mais ali, como se dizia, no chão da fábrica, quem trabalha dentro de prisão, e que já passou pela experiência da prisão. Eu vou trazer a voz de uma mulher encarcerada chamada Ivonildes. Eu tenho, um arquivo imenso aqui de textos, de cartas, de poemas, de contos, de provérbios que essas mulheres escrevem, né? São 11 anos de arquivo. Tem um material muito bom também, que foi organizado pela Tula Pires e o Felipe Freitas, sob o título Vozes do Cárcere, Ecos da Resistência Política, publicado em 2018, se eu não me engano. E aqui são muitas cartas de pessoas presas ao sistema de justiça, né? E uma dessas
cartas que eu recolhi, que eu recebi dentro do Complexo Penal Feminino, que está aqui nesse livro, organizado pela Tula e pelo Felipe, começa assim: eu, Ivonildes, estou aqui para contar um pouco do sofrimento e maus tratos que estou passando aqui no presídio. Eu fiz uma cirurgia no dia 7 de março. Começou pelo erro médico. E fez minha cirurgia como se eu fosse um cachorro. Ele fez a cirurgia, costurou minha barriga, não drenou e aí veio o sofrimento. A minha barriga começou a inchar. Eu fiquei no desprezo. Aí eu pedi para passar para o médico aqui no presídio. Como ninguém queria saber o que eu estava sentindo, eu comecei a guerra pela minha saúde. E essa carta continua. E ela vai relatar o suplício e as torturas que ela vivia naquele momento em que eu recebi a carta, dentro de uma cela forte. Porque a cela forte existe, não é, Carla? Sim. O calabouço existe. O porão do navio negreiro, ele continua existindo agora, enquanto a gente está aqui dialogando. Sem contar com os esculachos que os policiais fazem, as invasões de domicílios, tapas na cara, os xingamentos das pombas sujas todas antes de prender, né? Perfeito. A cena da audiência de custódia, a gente tem a cena também do chegar até a audiência de custódia. Então, é todo um processo que reatualiza a história dos suplícios contra os corpos de mulheres negras nas senzalas, nas casas grandes, os estupros sexuais, né, que construíram o Brasil, na cena de criação do Brasil, os estupros coloniais de mulheres negras estão lá, pelo heteropatriarcado branco senhorial, né? Então, são os mesmos estupros que essas mulheres estão sofrendo dos cacetetes dos policiais. A gente está falando da Polícia Militar da Bahia. A gente está falando dessa Polícia Militar sob um governo de esquerda, que é o atual governo. Essa carta foi escrita em 2017, vamos historicizar. Então, a gente tem contato com essas mulheres que estão presas, em sua maioria absoluta, mais de 90%, dentro do presídio feminino, são negras, assim como as agentes penitenciárias que ali estão. São mulheres negras, diligenciando e vigiando outras mulheres negras, sob intensa violência, e todas estão sob violência. Quem me chamou a atenção para isso foi Conceição Evaristo. Em 2016, quando ela esteve aqui, estávamos sob uma situação de muita tensão, e ela me disse: Denise, é a guerra das mulheres negras contra as mulheres negras dentro desse presídio. E ela foi entregar o livro dela, Olhos d'Água, para cada agente, para cada policial penal, que são as mulheres negras colocadas nesse lugar dentro do presídio. Sabe por que eu estou trazendo isso, Carla? Porque a gente cita as pesquisas das nossas irmãs, os textos, as pesquisas de gráficos, de estatísticas, que são todas importantes instrumentalizadoras. Mas eu visualizo na tua pesquisa e também no meu trabalho ativista e no trabalho de muitas irmãs que a gente não conhece aqui no Brasil também, um trabalho que é capaz de estar de junto, ao lado dessas violências que os números não traduzem, os simples números. E aí a minha questão aqui agora para você, Carla, para nós, né? Para quem está assistindo e quer se solidarizar nesse processo de ativismo antiprisional abolicionista. Em que medida essas nossas, o que nós escrevemos, o que nós lemos, uma dissertação de mestrado como essa que você faz e publica, Ó Paí Prezada, ela conversa, ela torna audível as vozes, e aí realmente trazendo para o corpo da mulher negra agora, para essa mulher negra de baixa escolaridade, jovem, habitante de periferia, mãe, que é encarcerada e fica lá 8 anos, às vezes, porque estava com 6 gramas de maconha. Em que medida esses nossos trabalhos são trabalhos solidários, são trabalhos que efetivamente entram numa horizontalidade com essas mulheres e juntas, a gente vai trançando uma possibilidade de criar estratégias de emancipação. Emancipação, liberdade para essas trajetórias, né? E chamar a atenção da sociedade como um todo, porque a gente ainda tem esse desafio. Nosso imaginário colonial ainda é muito punitivo, cristão, prisional. Então, eu acho que a gente tem esse desafio. O limite entre a pesquisa, o lugar da intelectual, pesquisadora, escritora, por mais que mulher negra seja,
e o lugar dessa mulher que está ali sofrendo a violência prisional. Como você sente a sua trajetória de estudo, de pesquisa, em relação a esse limite? Você sente que há uma solidariedade possível entre nós, que a gente consegue trabalhar juntas? Isso. Olha, Denise, você tocar nesse ponto mexe muito com a minha dimensão ética mesmo, né? No próprio livro, O Pai Prezado, eu chego a relatar quais são as minhas aproximações do ponto de vista racial e quais são os meus cinismos, né? Na representação da cena. Então, o cinismo acontece a partir do momento de me infectar com um vírus, por exemplo, né? Eu falo isso no livro. A partir do momento que eu considero que ali a prisão é uma sociedade dos cativos, logicamente as sociabilidades têm várias dinâmicas e que nem sempre são apreciáveis, né? Aos meus olhos, que ainda que esteja com uma metodologia afrodescendente, uma epistemologia feminista negra, também me deparo, né, com determinados juízos de valores e que, por mais que a ciência moderna fale de neutralidade axiológica, que você vai se afastar, você não se afasta tanto, porque você percebe que existem alguns distanciamentos, né, do ponto de vista moral e ético que foram produzidos pela experiência colonial mesmo, e isso a gente vai registrando no caderno, né, no caderno de campo. Então, primeiro, é importante dizer que eu acredito que nós, mulheres negras, que nos debruçamos sobre o encarceramento, não devemos fazê-lo apenas com uma reivindicação de uma credencial nossa, como doutora, como mestra, como advogada. A gente precisa ter um compromisso ético de perceber que a nossa escrita é uma forma de ir lá, né? Quando estamos dentro de uma experiência filosófica de terreiro, se Yansan dá um rei, Xangô vai dar o rá, Oxum vai chorar um pouco, né? Como uma forma de apresentação. Então, quando eu escrevo, né, a minha dissertação, eu estou dando um ilá como uma forma de reverberar nas instituições as quais temos mulheres negras e homens negros ali momentaneamente posicionados para mover as regras mínimas de tratamento e de presas, né? A lei de execução penal, que, por exemplo, fala de direito à assistência religiosa, mas a gente sabe que os neopentecostais, com uma frequência maior e com mais aplausos, conseguem estar ali sem passar pelos conjuntos de vexames que os religiosos de matriz africana, né, conseguem passar dentro daquele microcosmo. Então, é importante dizer isso, porque eu percebo que, pelo menos na época que eu fiz o trabalho, foi em 2012, o Ministério Público me chamou para fazer a apresentação, a Secretaria de Política para as Mulheres, a própria Organização das Nações Unidas, foram órgãos, né, que sensibilizaram para prestar atenção ao descumprimento do Estado, a infração do Estado brasileiro, em especial da Bahia, na execução penal. Não como a promessa de que as prisões serão melhores, porque não tem como existir prisões melhores, mas como uma maneira da gente perceber a inobservância, né, dos pactos, né, de direitos humanos que o Estado assume, ou as próprias leis que reivindicam que vão proteger determinados segmentos, como mulheres, e, no entanto, não percebe a cela como ambiente doméstico. Eu me questiono, né, enquanto feminista, naquele momento, que digo, poxa, eu digo que precisa encerrar a violência praticada do homem contra a mulher, mas eu não estava me dando conta da interseccionalidade de gênero, raça e sexualidade, no momento que a interna representada de si mesma como masculino continuava agredindo as companheiras consideradas ladies, né, ou lêndias, como a gente sabe que funciona ali naquela estrutura em relação aos piolhos e enviados. Hoje a gente sabe que existe as separações a partir das identidades, mas ali naquele momento não existia, e é fruto também desse trabalho, né? A partir do momento que você diz, olha só, Estado, você aprendeu, a partir da experiência moderna, a considerar apenas o saber dos olhos, e é por isso que você está colocando mulheres cujas representações, do ponto de vista biológico, seriam interpretadas por você como feminino, mas, no entanto, essas não se veem como tais, e elas continuam reproduzindo práticas hegemônicas, porque colocam as femininas, né, as ladies e as ladies em situação de estupro, de abuso, de negociação, né, de sexualidade, da mesma forma que
as mulheres não heterossexuais também acabavam fazendo o serviço da rampa, né, de uma forma masculina, por serem lésbicas, em relação às mulheres que são consideradas femininas, né, não hegemônicas. Mas isso, a partir do momento que é denunciado no trabalho, também serve para uma observação das políticas para as mulheres, do próprio Ministério Público, que é uma denúncia que está colocada ali. Outra denúncia, agora que a gente consegue remir a pena pela leitura, mas até ali, aquele momento, 3 dias trabalhados diminuía 1 dia de pena, mas quem conseguia os trabalhos administrativos eram exatamente as mulheres brancas e não as mulheres negras. As mulheres negras ficavam nos trabalhos que aqui fora também são naturalizados como o serviço que é a mulher negra que deve fazer, que é limpar as celas, limpar a parte administrativa, carregar os galões de água, que não eram considerados trabalhos relevantes dentro da execução penal dali. Então, eu penso que trabalhos engajados, né, uma escrita ativista, do ponto de vista teórico, metodológico, é fundamental para a gente contribuir para a emancipação, né, e humanização mesmo, né, das pessoas que estão privadas de liberdade. O ideal seria que esses aparatos nocivos não existissem, né? Mas como existe toda uma guerra de posição a partir da administração, né, colonial, que hoje está estruturada por governanças, sendo de esquerdas ou de direitas, mas que representa uma branquitude ativa, que precisa, né, fazer com que o Estado seja mínimo e que regule as relações de trabalho, colocando uma parte da população negra para a morte, né, como uma forma de esvaziar o território, e uma outra parte para trabalhar nas prisões. É importante que a gente faça, assim, esses trabalhos, que a gente devolva, né, para as mulheres, a partir de uma biblioteca que você também opera muito bem, né, o fato de que, se existe uma parcela delas que estão privadas, uma parcela delas que está privada de liberdade, existe uma parcela que está confinada a partir do vínculo, né, que estabelece o tempo todo, através da escrita, através das denúncias formais, através dos relatórios, a partir do acompanhamento das audiências de custódia. Eu estava acompanhando as audiências de custódia em 2019, você me deu vários toques, aliás, em relação a isso, mas, por exemplo, eu entrevistei alguns jovens que eles mesmos diziam para mim: olha só, Carla, eu estou aqui porque o policial quer ver minha mãe sofrendo. É porque ele já teve caso com minha mãe não quer mais nada com ele. Então, como é que você faz uma mãe sofrer atingindo o filho, entendeu? Então, eu sou usuário, sim, de substância, mas eu não estava fazendo nada. Mas toda vez que ele faz isso, ele quer mostrar o poder diante da minha mãe. Então, a própria audiência de custódia é o reconhecimento de que as prisões são arbitrárias e motivadas por uma prisionização psíquica, racista, sexista, patriarcal, que antecede a própria estrutura, né, das grades, né, a estrutura de concreto, onde tem todas essas observâncias, né? Poxa, João, ele usa maconha, ali vai ser um alvo fácil para mim, já que a mãe dele não quer transar comigo, né? Já que as meninas daquele território não querem, né, transar com a tropa. Eu entrevistei várias meninas que estão usando tornozeleira eletrônica, né, que é uma maneira agora de você marcar, né, a escravização, como se fosse um período ainda escravocrata, colonial, marcado, né, no pé. E isso também gera uma série de saqueamentos de famílias negras, né? Porque ninguém quer que dispare, né, o alarme no ônibus. Então, muitas mães, né, fazem faxinas o tempo todo para que uma filha pegue um aplicativo para procurar um emprego, o menino pegue um aplicativo, consiga comprar uma moto, né, para fazer esse serviço de motoboy, graças também a esse monitoramento eletrônico, que é uma forma de persistir a estigmatização. Isso aí é comunidade, isso aqui é comunidade, aí acontece, né? Esse monitoramento eletrônico é a forma sofisticada pela qual hoje marcamos também as pessoas negras, e a perseguição em determinados territórios também saqueando as riquezas de famílias que, se os filhos estão presos, elas também têm que mover todo o conjunto, né, de significados afetivos, financeiros, né,
familiares, né, quando tem que pedir a uma irmã para passar o olho no outro filho, na outra filha, para ela estar dentro daquele vínculo, né, uma permanência das pessoas que estão encarceradas. Quando não, mover todos os recursos para que a pessoa não seja vista como alguém que está usando a tornozeleira eletrônica. Então, eu entrevistei algumas mulheres que elas disseram para mim, olha só, Carla, eu não fiz absolutamente nada. A questão toda é que os policiais queriam transar comigo, eu não quis transar, eles me levaram para o CIA, uma delas falou isso, né? Me levaram para o CIA, né? Me estupraram, cortaram meu cabelo, né? O outro raspou a cabeça da minha amiga e colocou a droga para mim, porque o discurso oficial, né, contra as drogas se refere a prisonização que se dá através desse proibicionismo, né, e essa criminalização da maconha, mas também é um álibi para que os próprios agentes, né, de segurança também possam utilizar seus meios, né, misóginos, racistas, LGBTfóbicos, porque também mulheres transexuais e travestis também são colocadas nessa engrenagem para dizer foi porque eu não cedi nesse aspecto de gênero e de sexualidade que eu fui, né, colocada na situação de flagrante. Mas se você for ver quantas pessoas são flagranteadas cometendo racismo, você não encontra nenhuma, porque eu assisti durante um ano, não vi ninguém. É uma sociedade que é racista, mas você nunca encontra o flagranteado que acabou de cometer racismo, porque o racismo, nesse caso, vai se dar através das práticas imateriais, das práticas não palpáveis que você havia mencionado agora, né, através dos policiais. Por mais que a audiência de custódia diga, mas o policial que fez o flagrante não pode estar na hora, né, da audiência, mas não adianta, tem toda uma sistemática, né, de aconselhamentos, de medo, de coação que funciona ali. É por isso que as mulheres também são flagradas, né, com drogas, porque elas tentam, né, levar para dentro do sistema prisional, porque são os agentes penitenciários que fazem chegar até elas, né, através de uma lógica masculinista, né, uma lógica do benefício a partir da ilicitude, né, de que se ela não levar, alguém vai ter que virar lá dentro, vai ter que virar mulher. Ninguém quer virar mulher, né? Eu, a partir do fim mesmo da pesquisa, em 2019, né, eu entrevistei alguns jovens de 19 anos que participaram daquela... Eu não vou lembrar o nome, né, mas eles saquearam o mercado na época da greve dos policiais. E aí eles não tiveram, né, as mães não tiveram como pagar a multa que foi estabelecida pelo juiz, e todo mundo foi para a cadeia. Quando eu entrevistei o menino já não conseguia olhar para a minha cara. Eu pedia para ele olhar, ele dizia que não conseguia mais, que o corpo dele já estava adestrado em 15 dias de cadeia, foi o suficiente. Ele disse, eu não consigo mais olhar nos olhos de ninguém, eu só consigo olhar para baixo, porque lá na cadeia diziam que eu tinha que olhar para baixo, se olhasse para cima, eu ia sofrer, né, as punições dessa minha desobediência. E é isso, né? Se a cadeia não foi boa para quem passou 15 dias, se a cadeia não foi boa para mim, que enquanto pesquisadora estive ali de forma transitória, né, como pesquisadora, e não quis manter um vínculo, eu imagino que não seja boa para as pessoas que permanecem ali. É por isso que todas nós, ao realizar uma filosofia de Ubuntu, eu sou porque você é, se eu sou livre, eu deveria desejar que as nossas irmãs também estivessem livres, né, das grades. Excelente, Carla. Eu vou passar agora as questões do chat, tem as pessoas que estão se manifestando. Eu agradeço profundamente, porque a sua fala é uma fala de narrativas. A sua fala é uma fala que prestigia e é atenta e sensível a nosso fundamento banco também, que é esse das narrações. Então, observe que a gente cartografa as violências do sistema, as filigranas, né? Os invisíveis, os subterrâneos do sistema, pelo que a gente escuta das nossas irmãs e irmãos. E pelo que a gente aprende, obviamente, em organizações, em movimento social, com as nossas mais velhas, né? Com os nossos aprendizados intelectuais também na universidade, a gente traduz isso para formas de ação e de mediação diante do Estado.
né? Perfeito. Então, para confrontar em alguns momentos o Estado, para tentar debater com o Estado, para levar ao Estado as demandas, para constranger o Estado nas suas figuras como promotores, defensores e defensoras, juízes, né? O governador do Estado, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Administração Penitenciária, a diretoria do presídio. Então, a gente também faz um corpo de debate, negociação e confronto com o Estado a partir desse regime ético de solidariedade. Então, eu queria pontuar aqui que todas as pesquisas e os esforços e instrumentos são bem-vindos nessa movimentação abolicionista, mas, principalmente, há um regime ético que precisa ser levado em consideração, que é a pesquisa não vale pela pesquisa, né? O texto, o artigo não vale pelo texto, pelo artigo, né? Na construção de dividendos intelectuais para a pessoa que o faz apenas, mas que essa postura de atuação política derive como regime ético de solidariedade a essas mulheres e homens, né, e pessoas, inclusive não cis, né, transgêneras encarceradas, que estão sujeitas a imensas violências. Você cita algumas delas agora na sua fala e no seu livro também, né? A questão da população trans é uma questão muito violenta, né? A situação dessas pessoas dentro do mecanismo prisional. Bom, eu vou agora, dado o horário, Carla, passar aqui ao chat para registrar, né, as presenças e as pessoas que estão assistindo até aqui que fizeram algumas questões. Aguinaldo Pereira, Lilaís, Tainã Guimarães, Raíssa Biriba, Mel Adum, que integra os Corpos Indóceis e Mentes Livres. Parabéns, Mel, e obrigada por participar da nossa roda. Aguinaldo Pereira, professora Wanda Machado, boa tarde, professora, sua bênção. José Maria de Moraes, Natália Alves, Ayala Tude, que integra nosso coletivo Traduzindo no Atlântico Negro. Vera Lopes, que está conosco nos Corpos Indóceis, obrigada, Vera. Mel novamente. Lázaro Carrascosa, que é meu irmão, está aqui. Adora você, Carla. Luana de Oliveira, que trabalha no sistema de justiça também. Luana de Oliveira, Ayala, Cídia Dayara Vieira, Luana de Oliveira, Fábio Wesley, obrigada, Fábio, que é nosso aluno, inclusive, também ali no doutorado. Raíssa Biriba, do grupo Gira de UFBA da Dança, Vasti Alves, Clauzi Ferreira, Fábio, Beatriz França, que é minha filha, também é sua fã, você sabe, Taurina de Oxum também. Cláudio Carmo, Tânia Calari, Cláudia Carmo, Elizabeth Ramos, boa tarde, nossa colega do Instituto de Letras, prestigiando aqui os nossos trabalhos. Obrigada, professora Elizabeth Ramos. Vitor Marques, que é um grande companheiro. Obrigada, Vitor. Tânia Calari, Vera Lopes, que integra os Corpos Indóceis, a grande Vera, a gente ama e agradece. Edileuza Santos, que já vem na sequência, porque são essas mulheres, né, de teatro, de dança, que são mulheres guerreiras, estão conosco há muito tempo, nos ensinando, estão aqui, a gente agradece. Lise Nunes Silvani, Daniel Lima, obrigada. Hilda França, do Traduzindo Atlântico Negro, nossa companheira. Lucirene Façanha, Yolanda da Silva Neri, que é nossa companheira no coletivo Luísa Bairros Guerreira. Jéssica de Oliveira Souza, professora Zelinda Barros, a gente agradece sua atenção. Está aí, Carla, nossa professora querida, nossa irmã. Aldevânia Almeida Araújo, boa tarde, Aldevânia, obrigada por sua presença. Ivanete Sampaio, irmã, obrigada por sua presença. Aguinaldo Pereira, Gabriela Ramos, que integra... E também, e é nossa irmã. Professor José Henrique de Freitas Santos, nosso colega, companheiro, amigo do Instituto de Letras, dá saudações do grupo de pesquisa Iorubano. E saúda, Carla. Aguinaldo Pereira, coletivo Luísa Barros presente, Gabriela Ramos, eu sei, maravilha. Jéssica de Oliveira. E aí vem professora Zelinda Barros. Eu estou seguindo o chat, tá? E já faz uma pergunta. O PDL 177 de 2021, em tramitação no Congresso Nacional, quer desobrigar o governo federal de seguir a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê autorização prévia para ação governamental nas terras indígenas. Obrigada por essa marcação de informação, professora Zelinda. Toda essa desconstrução e desmonte, não é? Das políticas públicas, ampliando
e os processos de genocídio contra as nossas populações, inclusive a população indígena de nossos parentes, que são muito presos e encarcerados nas suas ações ativistas, inclusive. Lideranças indígenas sofrem processos constantes de encarceramento. Olha a criminalização da Sônia Guajajara, nesse momento, né? Abaixo o PDL 177/2021. Perfeito, professora. O Patronato de Presos e Egressos está aqui. A gente agradece a presença de Marina Gardelli e todas as pessoas que estão sempre ali na luta com a gente, também no Conjunto Penal Feminino. Jorge Koff, obrigada. Cláudia Carmo, Luana de Oliveira, Ramon Fontes, obrigada. Professora Zelinda, Carla Cotirene, maravilhosa. Obrigada, professora, é mesmo. Paulinho Goetze, Maria da Guia da Silva Monteiro, nossa amiga Eli Laís, nossa irmã linda, né, que está sempre com a gente, Jéssica de Oliveira Souza, Conceição Evaristo veio, porque ela é uma das escritoras, inclusive, da Roda. Conça, minha irmã, se você estiver aí, minha amiga, minha mãe, companheira e conselheira, consegui chegar, mas estou dividida, preciso terminar um texto, vai escrever, Conça, não faça isso com a gente, não. Nem preciso desejar boa fala, pois sei que a palavra que frutifica é de vocês. Abraços, abraços. Conceição, receba nosso muito obrigada. Jéssica de Oliveira Souza, Yolanda da Silva Neri, Yolanda, Karina Salles, que é uma companheira que também trabalha, tem um trabalho importante de mestrado e doutorado com a questão do aprisionamento e a literatura. Parabéns, Karina. Luana de Oliveira, Aldevane de Almeida Araújo, Jéssica novamente, Fabiana Wanderley, Alínia, olá Alínia, como é que está você? Professor José Henrique, faz saudações à intelectual Carla Cotirene, aprendendo com vocês sentado na esteira. Obrigada, Henrique. Belima, Edileuza Santos, receba meu abraço de novo. Karina, salve Denise e Carla, mulheres potentes. Vamos lá aqui ver perguntas. Só um minuto. Natália Alves pergunta. Vai na linha da professora Zelinda. Como encarar violência sexual, estupros, dentro dessa perspectiva abolicionista? Aquela pergunta que a gente já sabe que vem. Obrigada, Natália. Tânia Cagliari, há uma orientação literária para as mulheres? Como é? Então, acho que a primeira pergunta, talvez, Carlinha, você possa abordar, de Natália, e a segunda, talvez eu possa abordar, tá certo? A de Tânia. Qual é a adesão das mulheres encarceradas na Bahia ao programa de remissão de pena pela leitura? Eu posso ficar com essas duas de Tânia. Professor José Henrique Freitas, eu gostaria de ouvi-las falar sobre o impacto singular do encarceramento feminino negro, uma vez que sabemos que a mulher negra é geralmente núcleo e nó das comunidades a que pertencem. Excelente pergunta. Acho que posso compartilhar com Carla algumas questões sobre essa pergunta. Fábio Wesley, Islene Mota, companheira querida, sempre que ela está aqui, ela vai conosco ao presídio feminino. Obrigada, Islene. Lindinalva Barbosa, nossa irmã mais velha, Bença Linde, que também faz parte da nossa roda dos diálogos abolicionistas, integra o coletivo Corpos em Doces. Obrigada, minha irmã, por estar aqui. Cassandra Muniz, professora Cassandra, Rebeca Vieira, Maria Laura Augusta, Costa, desculpe, parabéns, obrigada. E vem Cassandra, alegria poder ouvir Denise e Carla. Grande salve. Salve, professora Cassandra. Um salve para você imenso também. Obrigada, Lindy. Gueluar Adum, nosso parceiro imenso, né? Junto com Mel Adum, nessa empreitada dos Corpos em Dóceis. Mais tarde eu vou falar do papel de Guel aqui conosco. Obrigada, poeta Gueluar Adum, estando conosco aqui do nosso lado. Adriana Severo, Aldevane, Miriam Alves entrou. Miriam! Deixa eu ver aqui, pera. Subiu e tal. Aqui, Luciane Aparecida também. Entrou Miriam, depois Lu. Não, primeiro Lu. Luciane Aparecida, que também integra os diálogos e os Corpos em Doces. Desde muito cedo, nós agradecemos sua presença. Obrigada, Lu. Miriam Alves, nossa escritora querida, Combará, vai integrar essa roda linda ao lado de Gabriela Ramos. Obrigada, minha irmã, pelo que você escreve, por quem você é. Luana de Oliveira, Clausi Ferreira, Pensar Africanamente, Silvania, obrigada pela presença, obrigada ao Pensar Africanamente, e é isso. Vamos lá, se eu pulei alguém, eu peço desculpas, eu vou imediatamente passar a palavra à Carla, para que ela faça as suas falas em relação à questão de alguns crimes, né, Carla, que aparecem sempre quando se fala em abolicionismo. Então, as pessoas perguntam, e é compreensível, né? E a questão do estupro? Enfim, crimes violentos, como é que ficaria diante dessa perspectiva abolicionista?
E depois a questão do professor Henrique, que é sobre o impacto do aprisionamento sobre as comunidades negras, do aprisionamento feminino sobre as comunidades negras, e a questão de Tânia, que me pergunta, talvez a mim, sobre a remissão de pena pela leitura. Eu posso dar algumas informações a mais aqui, mas vamos passar para a Carla. Perfeito. Olha, quando a professora Angela Davis, pela penúltima vez, né, que ela esteve aqui, eu mesma perguntei, né, o que fazer com os agressores de mulheres, né? Porque na perspectiva interseccional de Kimberlé Crenshaw, ela vai exatamente mostrar que o racismo estrutura as leis, mas o patriarcado também estrutura as leis, né? A depender de quais mulheres estejam chamando a polícia, né, pedindo medida protetiva, há todo um regime, né, de proteção entre os homens, sejam delegados, juízes, policiais, defensores públicos, para não dar muita atenção ao ponto de vista da mulher, ainda que seja uma mulher negra, que requer uma proteção, né? Eu trabalho no subúrbio ferroviário, eu canso de encaminhar para a delegacia mulheres que querem registrar uma ocorrência e que minimamente, se conseguisse fazê-lo, não seria vítima do feminicídio, mas o ponto de vista da voz dessas mulheres também é silenciado dentro da sistemática da Lei Maria da Penha. Por outro lado, nós também sabemos que esse é um argumento central usado pelo racismo para criminalizar os homens negros, já que a violência também, dentro das perspectivas de estudo de gênero, vai mostrar que existem casais que se comunicam através dela, através de um aprendizado que é colonial. Eu, por exemplo, já fui motivada a manter relação violenta, mas que eu dificilmente gostaria que o Estado viesse fazer essa introdução, né, para me separar do companheiro, ou estivesse autorizado a entrar na minha casa e na minha comunidade para não servir de álibi, né, como uma comunidade violenta, como família desestruturadas, né, que favorecesse um conjunto de políticas depois de Estado para controlar o território, controlar a família, persistir na perseguição dos meus filhos, né? Aqui eu estou falando de forma metafórica, porque são instrumentos utilizados pelo Estado, segundo Patricia Hill Collins, para constituir as imagens de controle de que as nossas famílias são desestruturadas, de que a ausência do pai, né, e a dominação da mãe, né, dentro de um território, o domínio da mãe, aliás, dentro do território, como chefe de família, coloca os filhos mais expostos, né, ao tráfico, aos ilícitos e, por consequência, à violência letal. Então, é um campo extremamente complexo. Eu concordo com Angela Davis que a violência doméstica, estupro ou qualquer atitude que seja reproduzida dentro da nossa comunidade só é em virtude da gente ter sido vítima de aprendizados coloniais, porque se a gente conseguisse manter filosofias e aprendizados dentro do nosso sistema, não teríamos sido inseridos nessa educação de violência. Então, logicamente que isso é utópico, parece não palpável, né, mas funciona dentro do meu sistema, né, de DNA, tanto que eu, por exemplo, você sabe, professora Denise, não é a primeira nem a segunda vez que eu sou vítima, né, de tentativa de extorsão na justiça por pessoas negras, e nem por isso eu boto de novo na justiça, eu nem uso o sistema de justiça, por mais que me sinta, né, injustiçada por ele, mas eu não quero manter a lógica do sistema de justiça. Então, eu também fico nesse confronto ético, né, eu uso uma sistematização teórico-metodológica que é de Kimberlé Crenshaw, mas Kimberlé Crenshaw, ela acredita no direito, ela acredita na Lei Maria da Penha, na Lei de Execução Penal, ela acredita que as justiças, né, devem realizar a proteção de determinados grupos. E Angela Davis acredita, né, a partir de uma proposta anticolonial, que você, minando a matriz de opressão, você consegue fazer com que as identidades deixem de ser estruturadas do ponto de vista subjetivo a partir desse lugar de classe, do lugar de raça, do lugar de gênero, do lugar territorial, que faz com que as nossas exterioridades sejam violentas em virtude de tudo que a gente aprendeu, né, nessas microestruturas. Lógico, parece um debate demasiadamente teórico, mas funciona dentro da minha localização mesmo, né, filosófica. Então, eu não saberia dizer o que fazer, porque eu realmente não
acredito nas penas modernas, né? Eu acredito em sistemas filosóficos que, a partir do seu próprio mecanismo, né, de entendimento do que é dolo, né, do que é punível, né, de como deve ser corrigido, a gente vai fazer uma aplicação, né, de sanção e corrigir algo que se está na comunidade, flagrou um indivíduo, mas futuramente vai flagrar outros, porque faz parte de uma comunidade, não do indivíduo, né? Então, eu penso dessa forma. Em relação ao que o professor Henrique Freitas colocou, eu diria que quando uma mulher está privada de liberdade, realmente toda a sua linhagem, né, é empobrecida. Eu percebi isso no Opaí Prezada, né? Mulheres que, mesmo o Estado separando em gerações, né, criança e adolescente tem uma proteção, Estatuto da Juventude até 29 anos, né, idoso, 65 anos, a mulher que é privada de liberdade, ela faz com que as demais de sua família envelheçam muito cedo sem terem a correspondência jurídica, né, de proteção de crianças e adolescentes, já que as meninas se tornam mulheres, são vistas como de menor e não como adolescentes ou como crianças, né, porque vão sair da escola para manter um nível de alinhamento monetário para levar uma comida, um absorvente ou algo que dê o mínimo de dignidade para sua mãe que está presa. E aí, por mais que a gente diga, é uma criança, é um adolescente, mas a raça, ela informa todas as etapas geracionais de nossa existência, destituindo a proteção que o Estado poderia oferecer. Da mesma forma, né, você ainda tem a proteção porque você tem 29 anos, você é jovem, mas nós sabemos que a pessoa que foi flagrada com 29 anos, ela será flagrada com 35, com 45, porque a raça atravessa todas as gerações e vai fazer com que as mulheres de diversas gerações continuem trabalhando para manter um vínculo, né, de afetividade, né, de mínimo, né, de negociação com agentes, né, do Estado que permaneça sobre aquela pessoa que foi flagrada, né, cometendo um delito, né, um tipo de sobrevivência ali dentro da sociedade dos cativos. Isso eu percebo também em termos de saúde, né, da população negra. Eu entrevistei várias internas, né, que diziam, se você pegar no pulso de minha mãe, parece uma escola de samba, né, porque ela desenvolveu hipertensão, ela está com depressão, ela está com crise de ansiedade. Então, é uma forma também de você permanecer o controle da vida das pessoas sem encarcerá-las, mas manter o vínculo, né, do encarceramento a partir da estrutura de sofrimento, né? Se eu realizo, né, um vínculo com quem está preso, eu estou sofrendo junto com a pessoa que está presa quando a cadeia vai virar, né? Quando a comida não é servida de qualidade, não tem como ser diferente, né? Quando eu não deixo com que os registros de afeto sejam publicados apenas para minha família, sem passarem, né, pela vigilância literária de quem está lendo, né, aquelas cartas, né? Então, eu percebo que é assim que a prisão ela repercute nas comunidades, porque, no caso dos homens, até pela experiência masculina com o patriarcado, eles não permanecem vinculados às filhas, às companheiras, às irmãs, mas as mulheres, elas têm esse elemento ético, né, como o fundo, né, da sua própria existência, né? O tempo todo, seja na audiência de custódia, eu vejo assim, seja nesse último momento, em 2019, que eu fui acompanhar as internas que tiveram um flagrante convertido em prisão preventiva, eu percebo que são sempre as mulheres que estão ali ligadas umas às outras, independentemente do nível de parentesco que elas tenham, porque o parentesco, assim como é no terreiro de Candomblé, tem a ver com vínculos que não são biológicos, né? E aí somos mais expropriadas e refém da lógica do capitalismo, que é do nosso bolso que sai o transporte. Se há uma transferência compulsória, é nós também que temos que nos deslocar para estar perto desses familiares. Então, toda essa engrenagem só atinge mais as mulheres, né? As mulheres negras, não para que elas se tornem o retrato, né, da pobreza, mas que elas se tornem mais pauperizadas do ponto de vista racial. Os demais temas eu não conseguiria, mas eu também quero ouvir. Carla, você responde com organicidade, com brilhantismo, e o que mais me chama a atenção na sua trajetória de pesquisa é o que a gente vem conversando, né? É a sua
capacidade analítica, né, de demandar da sua própria experiência, e que é uma exaustão. Eu sei que é uma exaustão afetiva, há uma exaustão intelectual, porque é a partir do seu lugar de experiência, de trajetória em Salvador, de mulher preta, né, de comunidade em Salvador, que você gera esse regime de empatia, que é uma análise muito preciosa, né? E, ao mesmo tempo, se coloca nesse regime de solidariedade política com essas mulheres. Bom, em relação à pergunta da Tânia sobre a questão da remissão de pena, Tânia faz uma dobradiça de pergunta. Ela pergunta se há uma adesão das mulheres que estão encarceradas ao sistema de remissão de pena pela leitura. Obrigada, eu agradeço, porque a gente pode falar de algumas questões aqui que não foram tocadas. E ela pergunta sobre como é que essas mulheres, enfim, como é que a gente trabalha metodologicamente, né, nesses processos. A primeira pergunta ela é fundamental. A adesão é absoluta. Nós sabemos que as atividades de remissão de pena dentro do sistema prisional são escassíssimas, são raríssimas, muito embora a lei de execuções penais determine, não é, a existência de trabalho e de atividades educacionais para remissão de pena, atividades educacionais muito mais recentemente, no século XXI. E a remissão de pena pela leitura, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, em 2013, e isso é regulamentado agora, nesse ano. Tá? Existe uma regulamentação. As mulheres precisam reduzir suas penas. Elas lutam por reduzir suas penas. Elas lutam para ter acesso aos seus processos, para saber o que está acontecendo com suas vidas. Há uma interdição de acessibilidade, inclusive, aos processos, na má entrega do serviço de defesa, e aí a gente precisa dizer, sim, das defensorias públicas também. Há um recente trabalho defendido na Faculdade de Direito, na pós-graduação, a professora Ana Flausina me enviou na semana passada, sob sua orientação, que denuncia a má entrega de defesa pública às detentas do conjunto penal feminino pela Defensoria Pública. É um trabalho de pesquisa. Está lá. Os dados estão aí. Daqui a pouco vai ser publicizado. Né? Então, essas mulheres estão lutando por, de alguma forma, ter acesso aos seus processos e, de todas as formas, conseguirem remir suas penas. A cada livro lido e resenhado, essas mulheres têm 4 dias de redução de pena, com um limite de 12 livros por ano, portanto, 48 dias por ano de remissão de pena. Portanto, elas lutam a adesão total. Entretanto, o sistema de administração penitenciária cria regras que são de seletividade racial, racista, sexista, não é? E, obviamente, a questão do nível de educação. Então, para que elas cheguem ao programa de trabalho nosso, há um filtro. E nós, que organizamos o programa de remissão pela leitura, não temos autonomia para convocar essas mulheres, o número que queiramos e os critérios que queiramos. Então, eu estou falando aqui publicamente que existe um critério interno de administração que é o letramento, a alfabetização no sentido formal eurocêntrico. Mas nós já admitimos, porque mulheres negras já burlaram essa regra, e nós já vimos no curso, por exemplo, isso é muito comum, que mulheres que não tenham esse letramento de alfabetização estejam no curso. A gente vê que ela burlou a regra e a gente trabalha comunitariamente na sala de aula. É uma metodologia. Então, aquela que não tem o letramento de alfabetização, ela escuta, a outra que divide cela com ela vai escrever por ela e ela vai conseguir a remissão de pena. Então, é uma das nossas técnicas de solidariedade feminista negra, inclusive, nesse processo. Bom, mas eu acho que não é exatamente isso que você quer. Isso é uma das questões. Então, só reiterando que existe uma adesão total, mas existe uma seletividade racista e sexista e elitista, tá? E eu diria também capitalista, não vou entrar em detalhes, tá? No sistema de administração penitenciária, para que essas mulheres acessem os programas de remissão de pena, tanto no trabalho, Carla já falou sobre isso, quanto na educação, especificamente no programa que nós coordenamos. Em relação à metodologia, nós construímos uma biblioteca em 2013, quando da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, um pouquinho depois, para instrumentalizar o processo. Então, hoje a gente deve contar com mais ou menos 1.200 volumes de livros, fizemos tudo isso com doação, não há nenhum tipo de dinheiro no projeto, e a gente, enfim, vai fazendo mutirão de pessoas que querem colaborar, e a gente consegue reunir um acervo
eminentemente literário, mas há também uma biblioteca jurídica, pequena, mas há de filosofia, de outros campos, mas um acervo literário de poesia, de romance, de contos, de teatro, né, de cartas, de biografias, etc., nessa biblioteca. E nós, então, semanalmente, Tânia, e todas as pessoas que estão ouvindo, entramos no complexo penal, no presídio feminino, e damos aula de literatura. Então, essas aulas de literatura, obviamente, tem toda uma pedagogia aí, que a gente pode dizer que é freiriana, mas que é muito nossa, griot também das narrativas, em que as experiências pessoais, elas vão mediando e filtrando a interpretação dos textos que são lidos em roda. Tem também o fundamento da roda banto, né, que funciona como esse lugar de silêncios e de falas, de denúncias e silenciamentos, e de uso dos nossos corpos para mediação diante do Estado e pressão diante do Estado de todas essas violências e estupros que a gente escuta dessas mulheres. E é essa literatura que vai puxar essas narrativas, porque o pacto ali é de silêncio, o pacto ali é de medo, não é? O pacto ali é de sou muito pequena diante do Estado, do policial que me prendeu porque queria me estuprar e eu não deixei. Então, é um poema de Conceição Evaristo que vai puxar essa narrativa, tá? É um conto da Miriam Alves que vai puxar essa narrativa, que vai fazer com que a gente trance essas narrativas e vá criando mediações artísticas possíveis para que essas vozes sejam escutadas pelo Estado. Nas performances, nas peças teatrais, nas coletâneas de livros que nós fazemos circular ao final de cada turma. Então, essa metodologia é uma metodologia de crítica literária associada a uma dimensão pedagógica política do confronto com o Estado, do desmantelamento de uma justificativa social que legitima o Estado como um Estado de esquerda, por exemplo. Mas é um Estado de esquerda que continua sendo genocida, que continua aprofundando o assassinato, a violência, o estupro, a tortura, dentro de situações prisionais também, né? E como é que a gente tece essas narrativas coletivamente, sem com muita responsabilidade também, porque a gente não pode individuar essas denúncias, a gente não pode dizer de onde elas vêm. Então, os pseudônimos, como usou Maria Firmina dos Reis em 1859 para publicar Úrsula, por exemplo. Uma maranhense, ou Conto à Escrava, publicado um ano antes da falsa abolição da escravidão, 1887, A Escrava. Quais são as metodologias que Maria Firmina dos Reis usa? A gente está trabalhando com isso para denunciar a escravidão, para denunciar as violências e suplícios da escravidão. Então, os pseudônimos, as assinaturas coletivas, as metáforas, há todo um processo aí de linguagem artística, né, inclusive afrocentrada, né? Essas mulheres escrevem provérbios, como eu já falei, cadernos e cadernos de provérbios. Não sei se Carla já viu, já deve ter visto, né? Para falar das suas vidas, das suas interrupções de trajetória, das violências do sistema contra elas. Bom, eu vou parar um pouco por conta do adiantado da hora, vou verificar o chat aqui de novo, Carlinha, para a gente poder fazer os agradecimentos e daqui a pouquinho fechar, tá bom? Tá. Vamos aqui, deixa eu voltar um pouco. Para o chat, Karina, Eli, eu acho que eu já vi Conceição, já tinha falado com Conceição, linda. Islene, Rebeca, Lindinalva, Gel, Samuel, meu amigo, professor da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, que nos ensina tanto, obrigada pela presença. Vitor Marques, cujo nome já falei, ele diz assim, fundamento ético butuísta, se sou livre, todas as minhas irmãs e irmãos precisam ser livres também. Precisa, Carla. Obrigada, Vitor. Itan Cruz, Lindinalva Barbosa, minha irmã, Jorge Washington, obrigada, irmão querido, né, que encanta a gente com a sua afrochefia, né, citando a Afrotopia. Obrigada, Jorge, pela presença. Raul Tavares, Luana de Oliveira, Lázaro Carrascosa, obrigada, irmão. Jorge Koff, Jazz Oliveira, que é uma tradutora linda, também integrante do Traduzindo Atlântico Negro, Clauzi, Luana de Oliveira, Ilma Teles, muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos. Ilma, eu vejo você em alguns espaços, mas agora eu não me lembro. Luciane, obrigada, Lu, daqui a pouco é você, viu? Se prepare para entrevistar Itamar. Voltei aqui, pera.
Ai, gente, está passando. A linha. Pensar africanamente, falei com Silvania, obrigada. Cassandra, minha irmã, Bárbara Cardoso, Raíssa Biriba, Fábio Teles, Vinícius Romão, Cida Santos, tia, é você, boa tarde. Um beijo, te amo, tia. Vinícius Romão, Henrique Freitas, a do Pé, Carla Cotirene, Denise Carrascosa, todo o coletivo Corpos Indóceis. Agradeço as aprendizagens na tarde de hoje. Obrigada, meu irmão. Pela verdadeira irmandade ao longo de tantos anos. Cida Santos, Clauzi Ferreira, não posso deixar de elogiar também o cuidado em dar visibilidade a protagonistas negros que trabalham com a língua de sinais Libras. Calma que vai chegar o Axé Libras. Com toda a pompa e honra. Yane Menezes, Luciana de Freitas Silveira, Ebe Lima, Tânia Cagliari, Cassandra, Tânia, Agnaldo Pereira. Gente, eu vou fazer um fechamento agora. Obrigada pelas presenças, pelas perguntas, pelo axé. Vamos entender que esses trabalhos nossos são trabalhos de ativismo, né? São trabalhos que não param e trabalhos em que a gente tem que estar o tempo inteiro trançando estratégias, né? Esses diálogos, eles estão nessa medida do trançamento afro-ancestral, né? São as estratégias, essas estratégias elas têm várias naturezas. Tem a natureza, sim, teórica e intelectual, e por que não, né, Carla? Nós, mulheres negras, assumindo essas posições. Tem a natureza das experiências ativistas, da solidariedade política, dos confrontos e lutas, né, do desmantelamento dessa legitimidade, desse silêncio em torno desse Estado, né, de coisas e dessa política estatal, inclusive aqui da Bahia e de Salvador, de uma esquerda genocida, o que é muito triste de dizer, mas que é preciso gritar. Então, a gente agradece. E eu gostaria de chamar a Carla para fazer suas considerações finais, antes de pontuar os agradecimentos nominalmente, não é, às pessoas que colaboram conosco voluntariamente nesse processo. Chamar você, minha irmã. Carla, suas palavras provisoriamente finais. Não, encerrar fazendo o começo, né? Agradecer imensamente ao Seuri, em nome da minha família espiritual, pela oportunidade de me conectar cada vez mais contigo, né? Você sabe da minha admiração pessoal, sabe, técnica, intelectual. Eu acredito que uma das motivações para eu acreditar na falência, né, do ensino superior, da academia, como um aparato colonial, é a violência epistêmica que acontece ali, né? O descredenciamento da nossa genialidade, da nossa originalidade, né? O fato de que somos submetidas e submetidos sempre, né, a tentativas de anulação discursiva. E você, quando convida a sua orientanda, né, que inclusive está bastante, né, atrasada no tempo, não no tempo cronológico de Cronos, né, mas no tempo, né, de realizar as coisas que deve realizar do ponto de vista da escrita, você está me dando a oportunidade, né, de acreditar cada vez mais no meu Ori, e eu agradeço imensamente por isso. Você convoca, né, junto com as endóceis, né, do Conjunto Penal Feminino, todas nós a realizarmos os nossos discursos, né, porque fica muito fácil a gente denunciar o encarceramento em massa e não participar ativamente, né, da nossa vinculação literária, levando as letras de nossos corpos, de nossos discursos, do nosso suor para ali. Então, a gente precisa também ser submetido a uma revisão ética nesse sentido, porque realizar um Ubuntu tem sido uma metáfora que serve para aumentar as nossas credenciais de descolonização, mas na prática a gente acaba se comportando como cínicos e cínicas, porque a gente faz muito pouco nesse sentido. Então, agradeço por isso, agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco, né? Foi um momento muito importante para mim, um momento de valorização. Eu acredito na abolição das prisões, acredito no meu Ori, acredito no seu Ori e acredito que somos fortes, porque nos tirei, né, da nossa ancestralidade. Toda vez que alguém dá um ilá, outro responde, né? A gente tem que parar de deixar as mulheres que estão privadas de liberdade darem o ilá sozinhas, né? Não terem eco aqui fora. Eu te agradeço imensamente por isso. Achei. Ô, Carla, eu que agradeço a confiança desde o início. Você é uma grande parceira, uma grande irmã, uma intelectual muito forte e precisa cada vez mais assumir esse lugar de intelectual,
produtora de conhecimento, de teórica, né? E meu papel é só esse, que você estar com você nesse processo de ocupação desse lugar, que é fundamental para nós, não é só para você, não. É para nós, é um chamado à responsabilidade político-teórica. Carla, obrigada por nos atender. Eu queria, nesse momento, agradecer também a presença, algumas presenças também, que não estão aqui, mas que são presenças fortes nesse trabalho que a gente desenvolve. O Axé Libras, que é esse programa de tradução para a língua brasileira de sinais. Aqui estão o Emerson Silva e o Anderson Dandido, que ficaram com a gente ao longo dessas 2 horas, mas que sempre atendem ao nosso chamado com brevidade, com competência, com beleza, não é? E com compromisso. Então, são esses grupos e coletivos de tradutoras, tradutores, né, em língua brasileira de sinais, que ampliam, inclusive, os nossos signos, formas outras da gente se comunicar. São processos de tradução negra, porque são corpos negros, são plataformas ancestrais que estão nos comunicando. A comunidade surda no Brasil é majoritariamente negra, né? E eles nos ensinam que essa língua existe e que a gente precisa se letrar nessa língua. Então, obrigada, Axé Libras, pelo apoio. Citarei aqui, rapidamente, os nomes das pessoas dos corpos indóceis, né? Que estão conosco já há muito tempo, aquelas pessoas que estão mais recentemente conosco, mas que eu não poderia deixar de citar. Então, nosso coletivo de mulheres negras é uma organização composta pela professora Angela Davis, que inclusive ontem me enviou uma mensagem dando o seu salve, o seu viva ao nosso trabalho, Conceição Evaristo, que esteve aqui conosco, Beatriz Carrascosa, que é minha filha e é ativista dos corpos indóceis desde 10 anos de idade, Patrícia Freitas, Luciane Aparecida, Márcia Lima, Vânia Dias, Raquel de Souza, Vera Lopes, Lindinalva Barbosa, Edileuza Santos, Anociela Orixá, Bença Mãe, Jaciara de Oxum, Gabriela Ramos, Marli Mateus, Mel Adum, Vivian Caroline, professora Florentina Souza, professora Luciana Brito, Ludmila Lizes Lene Mota. Eu queria agradecer imensamente a nosso irmão querido, também parceiro, que caminha conosco, com toda a solidariedade, amor, diálogos, que é nosso poeta artista visual, Gueluar Adum, né? A editora Alguns Toques Negros, que integra sempre o nosso acervo, compõe, doa, estão presentes nas nossas rodas de conversa, de diálogos de interpretação, através de Gueluar Adum e Mel Adum. Ricardo Melo, que está fazendo assistência técnica brilhante, cuidadosa, preciosa desse nosso encontro e dos próximos diálogos. Obrigada, Ricardo. E, mais uma vez, os apoios para essa transmissão, editor Alguns Toques Negros, Axé Libras, e gostaria de finalizar dizendo a vocês que fiquem atentas e atentes, né, e atentos ao canal dos Corpos Indóceis e Mentes Livres, que nós prosseguiremos com os diálogos abolicionistas, que é a nossa ação para o ano de 2021, que integra o processo de remissão de pena de mulheres encarceradas no conjunto penal feminino. No ano de 2021, chegará a elas, todos esses diálogos chegarão, elas assistirão a esses diálogos numa sala com computador, preparada para esse trabalho que nós fazemos. Nós estivemos nessa sala o ano passado, e os diálogos estão chegando lá, compõem as aulas para remissão de pena, e a partir de 18 de junho, às 16 horas, nós teremos Geni Guimarães e Vera Lopes dialogando sobre a cor da ternura. Em 9 de julho, às 16 horas, Conceição Evaristo e Lindinalva Barbosa dialogando sobre Becos da Memória. 13 de agosto, às 16 horas, Miriam Alves e Gabriela Ramos dialogando sobre o romance Bará. Em 17 de setembro, às 16 horas, Eliana Alves Cruz e Luciana Brito dialogando sobre o romance O Crime do Cais do Valongo. No dia 15 de outubro, às 16 horas, Itamar Vieira Júnior e Luciane Aparecida dialogando sobre o romance Torto Arado. No dia 12 de novembro, às 16 horas, Ana Maria Gonçalves e Mel Adum dialogando sobre o romance Um Defeito de Cor. E no dia 3 de dezembro, 16 horas, Edmilson de Almeida Pereira e a professora Florentina Souza dialogando sobre o romance Um Corpo à Deriva. Edmilson, que é nosso amigo também, enviou hoje um salve e um axé para a abertura dos nossos trabalhos. E nós dizemos que todos esses romances são romances que compõem a biblioteca Mentes Livres. As mulheres têm acesso à leitura desses romances, recebem remissão de pena, não só pela leitura dos romances,
como também pela educação, através dessas aulas que semanalmente nós fazemos. Um grande abraço a todas as pessoas. Carla, mais uma vez, minha irmã, obrigada. Saúde para o seu Ori. Que você se torne doutora o mais brevemente possível, que a gente possa assistir a sua defesa, que seu livro novo seja publicado e que a gente continue nessa luta, porque ela não para, né? Um grande abraço, obrigada pela confiança a todas as pessoas.